áreas, principalmente da infância, a gente muitas vezes recebe essa família com essa necessidade, né? O que ele tem? O que essa criança tem? Muito mais interessada em saber o que tem do que em saber o que a gente faz com isso, né? Como a gente se relaciona com isso que existe. Muitas vezes, nós, psis, né? Ou nós, profissionais dessa infância, a gente acaba cedendo a essa ansiedade de ter que responder esse diagnóstico. Você queria falar um pouquinho sobre isso? O diagnóstico, ele não é um bicho de sete cabeças, ele não é um monstrengo. Ele não é um bullying. O diagnóstico, ele estrutura muitas pessoas. Por exemplo, está acontecendo no século XXI uma revolução cultural dos diagnósticos de autismo, por exemplo. Né? Adultos se reconhecendo como parte do espectro autista. E esse diagnóstico, ele não é uma coisa que faz mal para essas pessoas. Se você vai escutar essas pessoas que estão recebendo o diagnóstico de autismo, elas estão dizendo assim, graças a Deus alguém me disse o que eu sou, porque eu vivia sendo visto como uma pessoa esquisita e eu não tinha um lugar para pertencer. Agora, quando o diagnóstico ele é uma coisa bem-vinda, quando ele não determina um lugar abjeto de exclusão para o sujeito. O diagnóstico é uma coisa bem-vinda quando ele abre a porta para uma cultura. Então, o Andrew Solomon, que para mim é o maior psicólogo vivo do planeta, o Andrew Solomon ele tem um livro, né, chamado Longe da Árvore, que todo mundo que me conhece sabe que eu babo nesse livro, nesse homem, em que ele fala da revolução cultural dos diagnósticos no século XXI. Então, o autismo ele tem se transformado numa cultura, não mais numa patologia da qual nós temos que nos compadecer, ter pena do outro, reduzir as possibilidades existenciais de quem tem essa característica, né? Então, o autismo não é uma doença, ele é uma condição neuroatípica, é um jeito diferente de funcionar. Eu tive uma cena com meu filho mais velho, há uns 3 anos, antes da pandemia. A gente estava na casa de uns compadres meus aqui em São Paulo, e ele estava falando com esses meus amigos sobre o melhor amigo dele na escola, que é do espectro autista. E aí ele estava falando assim, sabe, porque o fulano, ele é uma pessoa que eu amo muito. E ele me ensina tanta coisa, ele funciona muito diferente de mim. O cérebro dele funciona diferente do meu. Então, o que eu aprendo com ele? Eu aprendo a prestar atenção nele. Quando a gente está junto na sala, e eu percebo que o cérebro dele, o jeito do cérebro dele funcionar, ainda não entendeu a matéria, eu peço à professora para ir tentar explicar mais uma vez, de um jeito que o funcionamento do cérebro dele entenda. E nesse dia eu chorei, porque eu vi ali que ele estava experienciando ali na escola dele, na relação com esse garoto, né? A possibilidade de um diagnóstico não ser uma sentença, não ser uma condenação. O diagnóstico ele é apenas a nomeação de uma diferença. Quando o diagnóstico for a nomeação de uma diferença que seja celebrada socialmente, ele não causa dano, né? Ele aponta para caminhos específicos, ele aponta para cuidados específicos, mas ele não aponta para exclusão. Então, o diagnóstico, ele pode ser uma coisa que dê, inclusive, alívio para a pessoa que o porta, desde que nós, como sociedade, cuidemos de como nós lidamos com esse diagnóstico nas esquinas da rua, na sombra dos dias. Então, o diagnóstico é uma responsabilidade social, entende? A forma como nós construímos uma ambiência para quem porta determinado diagnóstico é que vai determinar se isso é uma condenação ou apenas um novo lugar de pertencimento para essa pessoa.
Maravilhoso. Eu quero fazer vários recortes da sua palestra e guardar para sempre num potinho. Gente, vocês estão amando, está todo mundo amando aqui, ó. Isaura Portela, estou impressionada como você transita em áreas, temas e realidade de todos nós com tamanha tranquilidade. Isaura Alexandre, ela é mineira também, ela é de São João del Rei. Ave Maria, sim.